Olá, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Presbítero Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, quero compartilhar aqui nessa noite de quinta-feira, uma noite gloriosa. Quero compartilhar algo da parte de Deus para a vida de todos vocês, amém? Olha só, hoje eu quero falar sobre a superabundante graça suficiente para te dar paz. Você não entendeu? Superabundante graça suficiente para te dar paz. Vamos entender? Lá em Salmos, no capítulo 51, vamos lá, Salmos, capítulo 51. Vamos ver o que fala? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmos capítulo 51. Vamos para o versículo 1, que diz bem assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha só, meu irmão. Compadecer-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade e purifica-me, Senhor, do meu pecado. Provavelmente você já ouviu a história do pecado de Davi, né? O pecado de Davi que deu origem a esse salmo, né? Na verdade, meu irmão, foi um tríplice pecado. Davi pecou 3 vezes. Cobiçou a mulher do próximo, adulterou com a mulher do próximo e depois assassinou o esposo da mulher, né? Olha só, ele assassinou o esposo da mulher porque ele havia ali cometido o tal pecado, o tal adultério. Mas veja bem, meu irmão, Davi, ele conhecia as leis de Deus. Ele conhecia as leis de Deus, que dizia assim: não cobiçarás a mulher do seu próximo. Ele conhecia essa lei, mas Davi foi e cobiçou mesmo assim. Ele conhecia a lei de Deus que dizia: não adulterarás. Todavia ele adulterou. Vai vendo? Davi também conhecia a lei que dizia: não matarás, e ele foi lá, matou. Davi desprezou a lei de Deus. Davi cometeu um tríplice pecado. Vai vendo, meu irmão? É sobre esse tríplice pecado que ele se refere nesses salmos. Salmo 51. Tal pecado lhe deu ali o prazer, no momento ali, né? Te deu ali naquele momento aquele prazer. Mas tempos depois, meu irmão, lhe cobrou um alto preço. Foi caro, ele pagou um alto preço. Isso nos leva a entender, meu irmão, não adianta você fazer um pecadinho aqui, um pecadinho ali, você vai ser cobrado. O Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor, Ele é Deus de amor, mas também Ele é de repreensão. Ele vai te repreender para que você venha fazer as coisas certas. Davi, ele sobrou para ele pagou com um alto preço, né? Davi descreve parte do seu sofrimento que lhe foi causado pelo pecado, que uma profunda dor em seus ossos. Só o começo, né? Foi como uma profunda dor nos seus ossos. Lá no versículo 8 ele diz bem assim: Faze-me ouvir júbilos e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ou seja, foi quebrado os ossos de Davi, meu. Saiu caro. O preço saiu caro, porque ele pecou 3 vezes. E ele conhecia a lei. Então assim,
A partir do momento que você conhece as leis, você conhece a Cristo Jesus, conhece Deus, então, meu irmão, você tem que pensar 10 vezes em pecar. Ah, é um pecadinho aqui. Não, meu irmão, é pecado. Vai vir as consequências. Vai vir as consequências. O pecado doía em seus ossos ali, sabe? O pecado doeu ali nos ossos de Davi. Doeu ali na estrutura do seu ser, como se seus ossos tivessem ali sido quebrados, esmagados. Já no Salmo 32, que também tem conexão com o pecado praticado por Davi, ele ainda mais enfático, ele se refere ali ao sofrimento que o pecado lhe causou. Olha o que ele falou: envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de Éstio. Está lá no versículo 3 e 4. Já no versículo 10, baseando-se em sua própria experiência dolorosa, ele diz assim: o ímpio tem muitas dores. Então, meu irmão, não tenta você querer ser espertinho, querer pecar e esconder das vistas de Deus. Não. Pare de querer ser ímpio, varão. Não deixa que o inimigo use você para fazer iniquidade, para fazer coisas erradas, para fazer você pecar. Não, meu irmão. Seja justo com Deus. Porque a primeira lição, meu irmão, que eu quero destacar e que constituiu aqui uma das razões para que a superabundante graça de Deus seja super preciosa para nós, é que o pecado sempre cobra o seu preço. Não vá pensando, meu irmão, que você vai pecar e vai sair ileso. Não, vai doer. A pancada é pesada, meu irmão. Tem seu preço. Por mais prazeroso e atraente que seja, nunca vale a pena pecar, porque o preço é cobrado. É cobrado e é alto o valor e é doloroso. Davi sofreu. Ele mesmo conta aí o sofrimento dele. Foi esmagado. Davi experimentou as dores físicas, meu irmão, dores emocionais, dores espirituais. Por isso, ele declarou: o ímpio tem muitas dores. Então aí, meu irmão, fica ao seu critério. E se ele não tivesse se arrependido do seu pecado e se reconciliado com Deus, experimentaria também a dor eterna no inferno. Então assim, ele foi sábio. Ele sabia que ele pecou, ele sabia que ele errou. Ele fez o quê? Opa, pera aí, vou me reconciliar com Deus, vou me arrepender, vou falar com o Senhor vai me ouvir, e o Senhor tem de misericórdia de mim. Ele foi e se arrependeu. Porque senão, meu irmão, ele ia queimar no mármore. Que andará e sube. Aleluia, Jesus. Ele ia queimar, ele ia experimentar a dor no inferno. Uripe que anda machui. Aleluia, Jesus. Hoje, meu irmão, não é muito comum ouvirmos mensagens sobre o inferno. É muito raro. Hoje em dia, as mensagens aí tradicionais é bênção em cima de bênçãos, né? Nós não ouvimos mais mensagens sobre inferno. Muitos dos nossos púlpitos estão mais interessados em vender a ilusão de uma vida próspera do que admitir o pecado sobre a derradeira e terrível consequência do pecado. Meu irmão, você acha que é fácil você encontrar aí nessas igrejas, nesses púlpitos aí afora, um pregador falar que se você pecar você vai sofrer, que o couro vai comer, que o pau vai quebrar e que você vai ser esmagado? É difícil. Deus tem bênçãos, Deus tem carro, Deus tem helicóptero, tem milhões, trilhões, bilhões. Deus tem tudo pra você. Venha,
Esse é o tema de hoje em dia, meu irmão, infelizmente, né? Mas ninguém quer advertir você a respeito do pecado e das consequências do pecado, né? Falar sobre o inferno não é uma mensagem atraente, mas o inferno existe. O inferno ele é real. A Bíblia descreve o inferno como um lugar terrível de sofrimento eterno. Aleluia, Jesus. A Bíblia descreve o inferno como um lugar terrível de sofrimento eterno, para onde vão todos os pecadores que morrem sem ter o arrependimento dos seus pecados, que não lhe confiaram em Jesus Cristo. Ninguém confiou em Jesus Cristo para a salvação. Então, meu irmão, se arrependam. Dá tempo ainda. Sabe por quê, meu irmão? O inferno tá lá, de portas abertas e porta larga. Eita, venha! É, meu irmão, tá lá, né? Faça que nem Davi, varão. Se arrependa, confesse seu pecado. Jesus falou do inferno certa ocasião. Ele estava discursando ali para um grupo de pessoas, a quem ensinava sobre a sua segunda vinda a esse mundo. Então Jesus disse bem assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e toda a nação serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para que o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Onde está essa mensagem, irmão Carlos? Está em Mateus, lá no capítulo 25, no versículo 31, 33, 45 e 46. Dê uma pesquisada lá, amém? Porque aqui, meu irmão, eu não prego, eu ministro palavra aqui da minha cabeça ou da minha sabedoria. Não, eu não sou sábio. Tudo que eu faço aqui é da parte de Deus. Aqui é o Espírito Santo que está falando, não é eu não, meu irmão, tá bom? Eu só sou vaso, só sou instrumento nas mãos do Senhor, tá bom? Vai na Bíblia, eu prego Bíblia, eu ministro Bíblia. Vai na Bíblia e confere, tá bom? Se eu tiver equivocado, errado aqui, vai no comentário aí e comente, amém? Meu irmão, o pecado é terrível, e ele tem consequências terríveis. Por isso, o apóstolo Paulo afirmou que o salário do pecado é a morte. É a morte física, a morte espiritual, morte eterna. 3 tipos de mortes a que o ser humano está sujeito por causa do pecado. Aonde está isso, irmão Carlos? Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Vai lá e dê uma olhada. Aqui é Bíblia, meu irmão. Aleluia, Jesus. Outra observação que eu quero fazer sobre o pecado, meu irmão, é que o pecado é uma sujeira que precisa ser lavada completamente. O penitente Davi, ele roga em suas orações, ele fala: lava-me, Senhor, completamente a minha iniquidade, e purifica-me, Senhor, do meu pecado, lá no versículo 2 do capítulo 51. Amém? Ele está aqui, meu irmão, corretíssimo. Pensa no cara sábio, correto. Na linguagem que ele não foi besta não, meu irmão. Ele sabia que ele errou, ele sabia que ele pecou. Então ele foi buscar quem pode nos conceder a salvação, quem pode nos conceder aí misericórdia. Só Deus. Ele está corretíssimo aqui quando ele pede para ser lavado, para ser purificado, completamente certo ele está, meu irmão. Por quê? O pecado é uma imundície. A sujeira que não podemos permitir em nossa vida é o pecado. Qualquer pecado que você admitir em sua vida torna-se sujo, torna-se você imundo. Mesmo aquele pecado, meu irmão, sabe aquele pecado que você considera de pouca importância? Um pecadinho é o suficiente para tornar você imundo. Um pecadinho.
imundo. Se torna imundo, meu irmão. Mas é pequenininho, é imundo. Observe o que diz a primeira carta do apóstolo João, lá no capítulo 1, no versículo 7, que diz que fala sobre os nossos pecados. Ele diz bem assim: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. É uma notícia maravilhosa, meu irmão. Mas para isso, significa que a sujeira do pecado, ela é tão terrível, tão intensa, que foi necessário o Santo Filho de Deus morrer lá na cruz, para com o seu sangue precioso nos purificar de todo pecado. Olha só, você vê quanto é sujo esse tal de pecado, quanto que é, né, imundo. Misericórdia. Pecado é sujeira tão terrível que só pode ser purificado com o sangue de Jesus. É, meu irmão, Davi, que ele foi um gênio. Ele, sabe, ele viu que tinha pecado. Meu Deus, eu tenho que imaginar assim, ele falando: meu Deus, agora, Senhor, me purifica, Pai, me perdoa, sabe? Irmão, sabe por que o pecado só pode ser purificado com o sangue de Jesus? A resposta está na terceira observação que eu quero fazer. Todo pecado é ofensa contra Deus. Todo pecado é ofensa contra Deus. O pecado agride a santidade de Deus. Não pecamos contra o homem, meu irmão. Pecamos contra Deus. Davi fez mal a Urias, mas o seu pecado foi contra Deus. Olha o que Davi diz: contra ti somente, papai, pequei e fiz o que é mal à tua vista. Lá no versículo 4, no capítulo 51. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado representa uma drástica ruptura ao que Deus planejou. O pecado afasta o homem do ideal estabelecido por Deus quando o criou. A Bíblia diz que Deus nos criou para que tivéssemos com Ele um intenso relacionamento de amor, mas o pecado, ele afasta o homem desse ideal de amor. Afasta. Veja o que a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2: mas a vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Olha o que o pecado faz. O pecado separa, meu irmão, o homem de Deus, nos afasta do ideal relacionamento de amor que Deus havia planejado para cada um de nós. Paulo confirma isso quando ele escreve lá nas cartas de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, se não foge minha mente. Fala bem assim: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ele fala bem assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo falando. O pecado, meu irmão, ele destitui o homem, isso é, ele derrubou o homem do ideal divino para qual foi criado, né? Por causa do pecado, o homem perdeu grande parte da imagem de Deus com o qual foi criado e o relacionamento de amor que deveria ter com o seu Criador, né? Com o pecado, meu irmão, ofendemos a santidade de Deus. O pecado agride. O pecado, ele agride os olhos santos e puros de Deus. É triste, meu irmão, é triste. Observa o que diz sobre isso o profeta Abacuque, lá em Abacuque 1, capítulo 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podem tolerar a maldade. Olha só. O profeta diz, meu irmão, que os olhos de Deus, por causa da sua pureza absoluta, não suportam ver o mal.
O pecado é uma terrível agressão à santidade de Deus. Por isso, o seu pecado torna você sujo e imundo diante de Deus. Podemos ter os nossos pecados em pouca conta, mas Deus não os tem. Ele não os suporta. Observa o que diz o apóstolo João. João fala bem assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aonde está isso, irmão Carlos? Prova aí, 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vai lá. Não existe a menor possibilidade de termos comunhão com Deus se guardamos pecado em nossas vidas. Não há. Ele é luz e o pecado é antagônico ao que Deus é. Aleluia, Jesus. O pecado, meu irmão, são trevas. Se queremos entender todo o horror, todo o horror do pecado, basta que olhemos para a cruz de Cristo. Olhe lá para a cruz de Cristo. Vejamos ali todo o sofrimento e que ele foi submetido. A coroa de espinho perfurando ali sua cabeça, os pregos rasgando suas mãos e pés, horas de terrível agonia e sofrimento lá na cruz, o sangue escorrendo pelo seu corpo maltratado. Não foram os judeus nem os soldados romanos que colocaram Jesus lá naquela cruz. Foram os nossos pecados. Foram os nossos pecados. Olha o que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou no seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meu irmão, os nossos pecados são tão terríveis aos olhos de Deus que foi necessário Jesus morrer. Jesus teve que morrer no nosso lugar. E é por isso que o homem que morre sem Cristo está condenado ao inferno. A pessoa que não aceita o que Jesus fez para pagar os seus pecados terá que pagar, sabe, ela mesma, por seus próprios pecados. Cara, você vai sofrer. Você vai sofrer. Mas por causa do que Jesus fez, para pagar nosso pecado, temos uma boa notícia para anunciar. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Essa é realmente uma notícia alvissareira, né? Inclusive, notícia alvissareira é o significado original da palavra evangelho, evangelho da graça. Quer anunciar salvação por graça e todo aquele que crê em Cristo Jesus. A Bíblia diz, meu irmão, que a graça de Deus é superabundante. Em outras palavras, é transbordante, é mais do que suficiente para nos salvar de todos os pecados. Diz Deus que no mundo e em nossa própria vida há muito pecado. É Deus que diz, né? Se Ele diz, está dito, e é verdade, porque Deus é Deus. Nós somos cheios de pecado, meu irmão, cheios de pecado. Mas Ele também diz que a sua graça é superabundante. Em outras palavras, é maior e suficiente para cobrir todos os nossos pecados. A graça de Deus. A graça é favor que não merecemos, é perdão gratuito, é Deus fazendo por nós exatamente o contrário do que nós merecemos. Por causa dos nossos pecados, merecemos o castigo eterno, mas Deus
por sua graça infinita, mediante a fé em Jesus Cristo, nos oferece salvação e vida eterna. Foi essa graça que salvou Davi, apesar do terrível pecado cometido por ele, que dificilmente poderíamos ali, né, perdoaríamos, né? Mas ele foi completamente perdoado por Deus, porque teve um encontro com a superabundante graça de Deus. Davi acreditou na graça e por isso, arrependido, quebrantado e contrito, clamou: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 1 foi o versículo base da nossa mensagem. E Davi foi atendido em seu clamor, de modo que o Salmo 32, lá no versículo 1, depois de ter sido alcançado pela graça e totalmente perdoado, ele clamou, ele declarou: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. Davi, meu irmão, sentia-se sujo, totalmente imundo, por causa do seu pecado, né? Davi precisava ser lavado, ele pediu que Deus o lavasse, e Deus fez por Davi o que prometeu. O que prometeu fazer para Davi foi feito. Por todo o pecado que se arrependeu Davi, né? Mas Isaías 1:18 diz bem assim: venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornaram brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Vai vendo, Davi sentia-se indigno de Deus, pois o havia ofendido com o seu pecado, mas por sua superabundante graça, Deus fez por Davi o que promete fazer por mim, por você, por qualquer pecador penitente. Deus fez por Davi o que ele promete fazer por todos e qualquer pecado penitente. Ele diz lá em Hebreus diz, lá no capítulo 8, versículo 12: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Certa ocasião, eu gravei uma mensagem de áudio que intitulei Misericórdia Estendida, e enviei-la no WhatsApp, né, a várias pessoas da minha lista de contato. Fiz um paralelo entre a garantia estendida oferecida pelas lojas de eletrodomésticos e misericórdia estendida oferecida por Deus. Foi baseando assim, sabe? Baseando-me num texto do profeta Jeremias, né? Se eu não me engano, na versão espanhola, que diz bem assim, ó: com amor eterno de amado, por isso te prolongue e entendi, por misericórdia, né? Jeremias 31:3. Então afirmei, meu irmão, que Deus também nos oferece garantia estendida, ou seja, misericórdia estendida por tempo ilimitado. Isso está plenamente de acordo com a afirmação de Jeremias, né, quando diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, mas se renova a cada manhã, né? A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Lamentações 3:22. Depois, meu irmão, de algumas semanas de haver enviado essa mensagem em áudio, uma pessoa que havia recebido o envio de volta, que havia recebido esse envio, a enviou de volta para mim com a seguinte observação: essa mensagem mudou a minha vida para sempre. Obrigado, Senhor Deus, por sua misericórdia infinita. Obrigado, caro servo de Cristo, por suas mensagens que são enviadas direta do coração de Deus. Isso me alegrou, né? E ela continuou. E o que eu quero destacar é a seguinte declaração que essa pessoa fez: essa mensagem mudou minha vida para sempre. Realmente, meu irmão, o encontro com a misericórdia e a graça de Deus muda vidas. Muda vidas. E ao terminar essa sessão em que estive falando sobre o amor de Deus, que é suficiente
não só para você, eu quero dizer para você, meu irmão, durma em paz, mas para que viva em paz, eu quero dizer que você pode perfeitamente receber esse amor, abrindo a sua vida para receber a superabundante graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. A graça diz que você não tem que fazer nada, só precisa crer. A graça é de graça porque Cristo já pagou por você. Eu vou concluir essa mensagem dizendo para você, meu irmão, eu quero aqui transmitir para você um trecho de um hino que é muito emocionante. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todos os que chegam cansados, tranquilo, descansam o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte é a minha sentença, mas agora sou livre de Jesus. Sou livre em Jesus. Graça simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Amém, meu irmão? Graça simples assim. Perdão se recebe e aceita e fim. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Que mensagem gloriosa, né, meu irmão? Toma posse da parte de Deus para a sua vida, amém? Comentem aí, amém? Comente aí, peça a sua oração. Me segue aí nas redes sociais, amém? Carlos Servo de Cristo, mensageiro da palavra do Senhor. Deus abençoe.